Boa noite, meus queridos irmãos que estão aqui para juntos prestar culto a Deus. E agora eu fico grato a Deus porque nós estamos juntos para considerar a palavra do Senhor, para ler, ouvir e entender. Obrigado por estarem aqui. Que a graça de Cristo esteja nos seus corações, esteja em nossos corações. Deus abençoe a todos. Que dê a todos vocês, a todos nós, a plena paz. Vamos ler a nossa passagem de hoje. Está lá, né? Muito bem. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Eu quero, antes de prosseguir, dizer que a resposta que Jesus deu para os discípulos, que nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, à primeira vista dá a entender que aquele homem foi cego por um capricho de Deus. Eu faço ele ficar cego e depois demonstro a minha glória nele. Mas o problema está ligado ao que o irmão Maurício falou de manhã, que Jesus ensinou em grego e em aramaico. E os discípulos ouviam em aramaico e tinham que escrever em grego. E aí havia certas inconsistências. Estudiosos dizem que, na verdade, considerando o aramaico, Jesus falou o seguinte: nem ele pecou, nem seus pais. Mas já que ele está cego, vamos realizar nele a obra de Deus. Certo? Considerando que Jesus possivelmente falou isso em aramaico. E o discípulo João escreveu em grego e dá a entender que aquele homem estava sofrendo porque Deus queria se glorificar. Então, e aquele homem estava sofrendo, Deus ia se glorificar nele, como se a responsabilidade fosse de Deus. Jesus não responsabilizou Deus por aquele cego, mas disse que se ele estava cego, já que ele está cego, Deus pode ser glorificado na vida dele. Bom, então, vou prosseguir. O nosso tema é o nosso compartilhamento com as obras de Jesus. Jesus falou para os discípulos: nós, vocês e eu, precisamos fazer a obra de Deus. Quer dizer, Jesus sabia que ele tinha que fazer a obra de Deus, mas agora incluiu os discípulos. Nós precisamos. Nós. Então o verbo vem para o plural. Os discípulos deviam saber, Jesus veio para fazer a obra do Pai. Ele já falou, a minha obra é a obra do meu Pai. Mas ele disse: eu preciso fazer a obra de Deus. Ele não disse exatamente isso, ele disse: nós precisamos. Nós somos incluídos. Então, Deus tem um plano de realização e nós somos incluídos nesse plano. Nós somos parte da equipe de trabalho de Deus, através de Jesus, para promover o reino de Deus. Então, por isso que o tema é esse, o nosso compartilhamento com as obras de Jesus. Então, as obras que Jesus faz, elas precisam de compartilhamento da igreja. Nós compartilhamos com Ele. Ele realiza a transformação das pessoas, Ele cura as pessoas, Ele salva as pessoas. É um trabalho que nós realizamos juntos. Tá? Por isso está escrito o nosso compartilhamento com as obras de Jesus.
Porque Jesus falou, eu preciso fazer a obra do meu Pai, mas nós vamos fazer juntos. Vocês não estão fora, vocês estão comigo. A verdade central é que devemos compartilhar com Jesus as obras que Ele realiza em nome do Pai. Então, Jesus nos relacionou como cooperadores. Nós precisamos assumir esse papel. O papel que uma pessoa desempenha, nós falamos, que papel? Desempenha o papel disso, o papel daquilo. Então, o papel é aquilo que se espera. O papel de uma pessoa é aquilo que se espera daquela pessoa por causa daquela posição. Então, vamos supor, um homem é chefe de família. Então, porque ele tem um papel de chefe de família, nós esperamos dele um certo comportamento. Porque ele é chefe de família. Então, o pastor ocupa um papel, e vocês esperam do pastor um determinado comportamento que é coerente com a sua condição. Ele desempenha o papel de pastor, então, desse papel, esperamos tais comportamentos. Então, nós devemos compartilhar com Jesus as obras que Ele realiza em nome do Pai, em virtude do nosso papel. O papel da igreja é de colaboração com Deus na obra de Cristo, o Salvador. Cada membro da igreja, cada crente em Jesus é parte dessa equipe, dessa força de trabalho. A igreja tem que ser uma força de trabalho agregada ao poder de Deus manifestado em Jesus Cristo pela mediação do Espírito Santo. Força de trabalho. Então, devemos compartilhar com Jesus as obras que Ele realiza em nome do Pai. Jesus realiza em nome do Pai e Ele diz, vocês estão comigo nessa. Vocês estão comigo nessa. Ontem tivemos aqui um mutirão e todos que vieram, perto de mais de 30 pessoas, juntos. Não houve nenhuma discrepância, não houve nenhuma discordância, houve um trabalho coeso de compartilhamento. E assim Deus abençoou, que foi um encontro maravilhoso. Eu poderia considerar aquela reunião, nem como um mutirão, mas como uma festa, né? Foi um encontro festivo, né? De alegria, de bem-estar, de entendimento, de compartilhamento, de boa comida, maravilhoso. Bem, você já sabe então que a verdade central é essa aqui. Nós, no papel que nós desempenhamos de crentes, nesse papel, Deus espera que nós compartilhemos da obra com Jesus. É isso que se espera. Espera-se de uma mãe que cuide do seu bebê. Espera de um pai que trabalhe e traga a comida para casa. É o papel dele. Então, o papel é o comportamento que nós esperamos de uma pessoa que está naquela posição. Então, nós estamos na posição da igreja. O nosso papel é compartilhar da obra de Cristo. Então, nesse sentido, o crente não pode ser um inativo. Jesus diz, vocês devem compartilhar comigo. Vocês devem estar comigo. Então, é isso que eu quero falar. Bom, vamos lá. Jesus veio ao mundo para cumprir um plano de ação determinado pelo Pai. Jesus não veio aqui por acaso, ele veio com um programa. Ele tinha um programa. Então ele veio ao mundo para cumprir um plano de ação determinado pelo Pai, ao qual ele denominou de obras de Deus. O plano dele é esse, obras de Deus. Eu estou aqui para realizar a obra de Deus e vocês comigo. É preciso que todos nós, Jesus e nós, façamos as obras de Deus. Quem está fora não está no seu papel de cristão. Quem não está envolvido não está no seu papel de cristão. Bem, continuando. O propósito desse plano era libertar o seu povo da escuridão moral e espiritual. Para isso, ele convocou colaboradores, os apóstolos, os quais ele incluiu no seu plano de ação. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Quando Jesus escolheu os seus 12 apóstolos, o texto diz que ele escolheu 12 para estarem sempre com ele, indo com ele aonde ele fosse, e fizessem com ele o que ele precisasse de ajuda. Então eram 12 colaboradores, 12 compartilhantes da mensagem, da obra do plano. Tudo bem? Até aqui está compreendido. Prosseguindo. Os milagres são chamados por João de sinais.
João, no seu evangelho, hoje eu estava dizendo que se a Bíblia toda desaparecesse, ficasse o evangelho de João, ainda assim nós tínhamos como ser salvos. Eu estava dizendo que um líder estava dizendo, o Apocalipse é o livro mais importante da Bíblia. Se você tiver só o Apocalipse, você não acha o caminho da salvação. Mas se eu tiver o Evangelho de João, você acha. Se tiver Romanos, você acha. Se tiver Isaías, você acha. Se tiver o livro de Esther, só ele não leva você para o caminho da salvação. Você não acha. E aqui é João. É aquele Evangelho. Então João, ele não é sinótico. Porque sinótico, como falou o irmão Maurício de manhã, que são 3 evangelhos que podem ser vistos no mesmo golpe de vista. Sinótico é a mesma visão, o mesmo golpe de vista. Eu posso pegar Mateus, Marcos e Lucas e colocar dentro da mesma visão. João fica fora, é visto de outra maneira. Então ele não é sinótico, ele não pode ser visto como os outros são vistos. Pois bem, esse evangelho de João, ele que não é sinótico, ele tem uma mensagem à parte. Então para João, os feitos maravilhosos de Jesus eram sinais. Eram sinais. Geralmente em Mateus e Marcos fala, eram milagres, maravilhas, feitos. João fala sinais. Continuando. Esses sinais permitem aos homens identificar ações de Deus. Então, nessa passagem, Jesus cura um cego de nascença. E João falou que isso é um sinal. O sinal é aquilo que permite a gente ver o que Deus faz. Prosseguindo. E ao mesmo tempo, quer dizer, curar a pessoa e ao mesmo tempo revelar a glória de Deus. Quer dizer, os sinais têm dois papéis. Digamos, diminuir o sofrimento humano e mostrar Deus. E é isso que João diz, sinal é isso. Ao mesmo tempo, revelar a natureza dos feitos de Deus e fazer conhecida a sua glória. Um homem foi curado, um sofrimento foi estabelecido. E eu que vi esse homem ser curado, tem um sinal para ver algo de Deus, para ver alguma coisa de Deus. Então, isso é importante. Se houver um milagre e eu não conhecer nada de Deus, não ver nada mais de Deus, não teve valor, porque não foi para isso que Jesus veio ao mundo, né? Porque profetas curavam, líderes curavam, médicos curavam, mas Jesus veio para, quando curasse, mostrar o Pai, olhar o Pai. Pois bem, os sinais são os milagres de Jesus por onde podemos ver a glória de Deus, como alguém que olha por uma janela. Vamos ver. Como é que é isso? Então, o milagre é uma janela que se abre. E olhando por essa janela, nós vemos a glória de Deus. Conhecemos o Pai. Era essa a função dos milagres de Jesus. Jesus ensinava, pregava e curava. Tudo isso é para mostrar a glória do Pai. Ele ensinava a verdade, ele pregava, ele apelava, ele insistia e ao mesmo tempo ele mostrava o Pai. Então aqui é uma pessoa que está olhando uma janela que se abriu. Só com a janela aberta é que ele pode ver. Ele mora nessa casa, ele tem uma paisagem bonita para ver, mas ele não vai ver se a janela não estiver aberta. Então, quando Jesus cura o cego, abre-se uma janela para vermos a glória de Deus. O Pai, a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia, a sua sabedoria, a sua eternidade. Abriu-se a janela, olha quanta coisa que ele vê. Ele vê um mundo de coisas maravilhosas, porque a janela se abriu. Agora, pode acontecer de a janela se abrir e ele não gostar de ver aquilo ali. Ou então ele quer ver, mas a janela não se abre, né? Bom, prosseguindo. Hoje, nós, os seguidores de Jesus, somos os seus colaboradores. Jesus realiza a obra, a janela se abre
E isso não foi trabalho só de Jesus, foi dele e dos seus colaboradores. E com ele compartilhamos a realização das obras do Pai. Você algum dia se sentiu assim, fazendo parte dessa equipe, em que Deus transforma o mundo e você está na equipe junto? Algum dia você ajudou um alcoólatra, um doente de alcoolismo ser liberto? Alguma vez você conseguiu cooperar com Jesus para ajudar um homem ser honesto no trabalho? Quer dizer, Deus quer transformar o mundo, Ele quer fazer esses milagres e Ele precisa da equipe dele. Nós somos a equipe de Deus. É assim que eu me senti desde que eu me converti. Não sou o melhor, não sou o perfeito, mas eu faço parte da equipe. Então Jesus fala assim: vamos fazer a obra do Pai. Vamos realizar a obra do Pai. É preciso que façamos isso. Como é que isso pode ser feito? Muito obrigado pela água aqui. Deixa eu ver se eu acho o jeito de abrir, porque às vezes eu derramo a água toda e não consigo beber. Bom, vamos lá. 3 modos, 3 possibilidades por meio das quais nós podemos compartilhar com Jesus. Compartilhar com Jesus. Compartilhar com Jesus as suas obras, dando prioridade às pessoas privadas de algum bem. Prioridade ao carente. Ali naquele contexto, Jesus estava em Jerusalém, possivelmente numa praça, passava gente para cá, passava gente para lá, passava gente para todo lugar, e ele priorizou o cego. Esse é o carente, é esse que atrai a minha atenção. O carente de saúde, o carente de comida, o carente de instrução, o carente de sabedoria, o carente de salvação, esse é o meu foco. Esse é o meu foco. Geralmente os programas de televisão mostram pessoas felizes, gente rica, carro de luxo e tal, muita festa, carnaval. Mas o foco de Jesus é onde está o dolorido, o sofredor. Essa é a preocupação. Esse é o trabalho de Jesus. Ele vê o cego. Jesus viu um homem cego de nascença. A praça estava cheia. Jesus não veio ao mundo priorizando o poder político. Ele não veio priorizar o sistema financeiro. Ele não vem priorizar o agronegócio, nem a religião institucionalizada. A religião em Israel era bem institucionalizada. Tinha o templo, administrado pelos sacerdotes, muito bem organizado. Aliás, a vocação sacerdotal é pela organização. O sacerdote é o organizador. Então, a organização é muito bem organizada, com muitos detalhes, muito bem organizada. Jesus não veio para ficar lá no templo. Ele não veio para aquilo. O foco dele era outro. Havia os fariseus. Jesus também não veio se ligar aos fariseus. Jesus, ele não olhou o sistema financeiro, o agronegócio, a religião, isso. Jesus veio ao mundo em busca das pessoas carentes da bondade de Deus e amadas por Deus. Viu um homem cego. Ele viu um homem cego. Primeiro, precisamos priorizar as pessoas respeitando a sua condição humana plena. Um homem é o que Jesus viu. Uma pessoa é o que Jesus viu. Na sua condição humana plena, um homem. O verbo viu significa ver no sentido de conhecer, interpretar, compreender como um objeto de interesse especial. Então, ao ver o cego,
há um interesse especial. O verbo aqui significa, o verbo oral, significa isso na língua grega. Não é olhar, eu vi, não. É focalizar para compreender, para entender, para avaliar, no interesse próprio de saber o que fazer por ele. Então, Jesus vê o cego dessa natureza. Ele não vê, aliás, nós falamos assim, é um cego. Jesus não falava, eu vi um cego. Um homem cego. Uma mulher cega. Não é um leproso, é um homem. Antes de ser leproso, é um homem. É um ser humano. Então Jesus olha para aquela pessoa, para aquele cego, o único doente de nascença que aparece, que Jesus cura. Não teve nenhum outro em todas as obras de Jesus que ele tivesse diante de uma pessoa cega de nascença, ou com qualquer doença de nascença. Todas as doenças todos os doentes que Jesus curou eram doentes que ficaram depois de crescido, depois de nascido. Esse não, o único que nasceu doente. E Jesus está olhando para ele e, evidentemente, se lembrando desse detalhe. Mas Jesus viu um homem. Quando chegam pessoas aqui que usaram bebida alcoólica, nós vemos um homem. Nós não vemos um bêbado, nós vemos um homem alcoolizado. Mas como falei na quinta-feira, ele é criatura de Deus, como eu sou criatura de Deus. E Jesus olhou para aquele homem, valorizando a sua condição humana. Ele olhou, é um homem pleno. Esse Jesus tem essa visão da pessoa. É claro, como Jesus diz, vamos fazer a obra de Deus, então a estratégia dele tem que ser a nossa, porque nós somos uma equipe. Eu não posso usar uma metodologia diferente da de Jesus. Se Jesus via uma pessoa com a sua dignidade, eu faço parte da equipe de Jesus, eu também preciso ver aquela pessoa considerando a sua dignidade. Eu não posso diminuir uma pessoa. Falei para os irmãos que um colega meu, médico no Rio de Janeiro, o Mário Vaz é o nome dele, não sei, não tenho notícias dele. Mas houve um grande movimento evangélico lá na Baixada Fluminense. Um grande movimento evangélico ali. E a prefeitura mandou segurança, mandou polícia e tal, para apoiar. E mandou também uma equipe médica. E esse colega, ele ficou olhando o que acontecia. Ele foi observando. Ele viu o líder andando. Foram batizar lá 500 pessoas no Rio Guandu, lá, foi batizar no Rio lá. Levou aquela grande multidão. Para fazer média, para fazer movimento. Levou aquela grande multidão. E lá estava ele, o líder, andando. Mas na beira do rio tinha lama. E ele, de repente, o líder, aquele poderoso chefão, pisou na lama e sujou o sapato. E tinha um ajudante ao lado dele, levando as coisas dele. Levando a pasta, levando a Bíblia. E quando ele pisou na lama, ele chamou o ajudante, mostrou o sapato sujo. O ajudante foi lá, tirou o lenço do bolso e se abaixou para limpar o sapato dele. Quer dizer, ele tem um ajudante ao qual ele não dá a dignidade de um ser humano. Ele não é um lixo, ele não é um escravo. Acabou. Pelo menos pedisse por favor. Não, ele não pediu por favor. Quando Jesus olhou para as pessoas, ele via uma criança, ele via uma mulher, não é? Ele via seres humanos. Então, nós precisamos priorizar as pessoas, respeitando a sua condição humana. Um homem. O verbo vir, como estou repetindo, significa ver no sentido de conhecer, interpretar, compreender, como um objeto de seu interesse especial. Quando vemos alguém, devemos imaginar que aquela pessoa exige que nós façamos algo. Quando Jesus via alguém numa situação difícil,
A visão dele era para avaliar o que aquela pessoa precisava e o que ele precisava fazer. E nós somos parte dessa equipe. E ele viu. Em segundo lugar, precisamos valorizar as pessoas na sua dignidade. Jesus não viu apenas um cego, mas um homem cego. Antropos é o homem na sua dignidade. É o ser humano. O ser humano. Hoje em dia, existe uma perda de olhar as pessoas na sua dignidade, de criado à imagem e semelhança de Deus. Irmãos, apareceu na televisão uma notícia de uma mulher se casando com um cachorro. Casamento, com um padre presente. E beijo na boca. Beijo na boca. Certo? Então, o que estamos fazendo? Elevando um cão à dignidade humana. E rebaixando um humano à dignidade do cão. O beijo na boca é uma experiência libidinal. No Velho Testamento, o ser humano não podia ter experiência libidinal com animal. Isso era chamado de bestialidade e aquela pessoa era condenada a apedrejamento. Então não há dignidade. A mulher que não dorme com o marido vai dormir com o cachorro. Ela despreza um homem e vai ter relacionamento afetivo com o bicho. Aqui não, Jesus olha, é humano, é humano. É gente, é gente. E nós precisamos priorizar a cada ser humano, como Jesus faria, como ele fez. E ele nos diz, vocês são minha equipe de trabalho. Vamos usar esse método. Gente é gente. Humano é humano. Bom, e nós precisamos, então, de valorizar as pessoas na sua dignidade. Jesus não viu apenas um cego, mas um homem cego, na sua plenitude. E este é no Velho Testamento, passagem interessante que está lá. E este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que criou Deus o homem, a semelhança de Deus o fez. Quer dizer, nessa passagem, mais adiante, vai dizer que Deus criou o homem e a mulher e chamou-os de homem. Quer dizer, a condição humana, da espécie humana, tem que ser distribuída igualmente. Esse é um humano, esse é um humano. O marido é humano, a mulher é humana. E é assim que Jesus vê as pessoas sofredoras. O homem criado à imagem e semelhança de Deus. Um outro comentário está dizendo que nós precisamos levar em conta as necessidades de cada pessoa. Quando Jesus via um cego, ele sabia o que um cego precisava. Quando ele via um leproso, ele sabia o que o leproso precisava. Quando ele via um cobrador de impostos que era maltratado, ele sabia o que aquele cobrador de impostos precisava. Por exemplo, ninguém ia na casa do cobrador de impostos. Ele vivia na solidão. Jesus olhou o cobrador de impostos dele, ele precisa de um amigo, vou à casa dele. Aí foi à casa de Zaqueu. Porque ele olhou Zaqueu, não precisava de dinheiro, mas era solitário, desprezado. E Jesus sabia, ele precisa de um amigo, vou passar essa tarde com ele, vou jantar com ele. Pois bem, aqui no meu terceiro argumento, precisamos levar em conta as necessidades de cada pessoa. Jesus viu uma pessoa na sua miséria e no desprezo. Reconheceu a sua condição de desvalia. Sem isso, não poderia fazer o que precisava fazer, a obra de Deus. Para fazer a obra de Deus diante dos seres humanos, temos que entendê-lo, compreendê-lo naquilo que ele precisa, naquilo que é a sua dignidade. Okay? A minha segunda argumentação sobre o compartilhamento com Jesus nas suas obras, diz que compartilhamos com Jesus as obras do Pai, usando os recursos disponíveis.
por que nós temos essa casa aqui? Por quê? Para fazermos a obra de Cristo, precisamos de um lugar para as pessoas ficarem. Por isso temos isso aqui. Por que temos um bebedouro? Por que temos a cantina? Por que temos bancos? Não é? Então, são necessários recursos. Jesus usou os recursos que eram disponíveis. Primeiro, Jesus realizou as obras do Pai usando um barco de pescadores. Então, Jesus precisava ensinar. Mas a multidão estava aqui e o mar estava aqui. Ele não podia. Mas tinha um barco de pescadores, ele subiu naquele barco. O barco não era dele, era um recurso do qual ele lançou mão. Os recursos dos quais Deus lança a mão estão na nossa conta bancária, está na nossa casa, está no nosso automóvel. Jesus precisava de um recurso que estava no mar e tinha dono. Era dos pescadores. Mas Jesus usou aquele barco para pregar. E daquele barco ele convidou pessoas para seguirem. Ali Jesus convidou os primeiros colaboradores. Depois de usar o barco emprestado, um recurso doado, agora ele está convocando as pessoas. Jesus multiplicou os pães e os peixes fornecidos por um menino. Jesus precisava dar comida para 3.000 pessoas. O Filipe falou: Senhor, onde vamos comprar pão para tanta gente? 500 mil de dinheiro não vai dar para comprar pão todo. Jesus falou: vejam se alguém tem alguma coisa. Foram lá e encontraram um menino. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Peixinho é o peixe que os pescadores deixavam na praia para os pobres. Ontem nós comemos camarão que custa não sei quantos o quilo, tudo bem. Mas ali não, era um peixinho que os pescadores deixavam para os pobres. Esse menino pobre colheu aqueles peixinhos, botou no sol, secou e botou na sua bolsa para ele viajar. Os pães de cevada. A cevada era um material barato. O pão normal era de trigo. A cevada era comida de animais. Por isso, quando um fazendeiro queria engordar um animal para fazer um belo churrasco, ele tratava com cevada. Era o bezerro cevado. Aquele bezerro cevado que o pai do filho pródigo tinha, cuidando ali, tratando com cevada, para ficar gordo, suculento e saboroso. E esse cevada era a comida dos animais. Os pobres comiam. Em alguns lugares do mundo tem gente comprando comida de cachorro para comer. Seres humanos comprando comida de cachorro. E às vezes até gostam, porque para morrer de fome. Pois bem, esse menino tinha peixinhos de pobre deixados na praia, pão feito com comida para animais. Os irmãos podem achar isso estranho, mas quando nós nos mudamos para o Rio, era o tempo da guerra, e os navios com trigo eram afundados pelos alemães, e não chegava trigo no Brasil. E na padaria faziam pão com a comida de porcos, chamado de serragem. Então nós comíamos aquele pão, não tinha trigo. Então desviavam a comida dos porcos, aqueles grãos, casca de cereais, desviavam para as padarias e nós comíamos aquele pão. Pois bem, esse garoto tinha pão de cevada, tinha peixes de pobres, mas era recurso. Era recurso. Você não precisa ser sábio, doutor, mestre, não precisa ser rico. Jesus pode usar os seus recursos. Trouxeram aqueles recursos, Jesus multiplicou os pães e era saboroso e todo mundo se alimentou. Então Jesus, na ceia, ele celebrou num salão emprestado. Era um recurso. Jesus precisava celebrar a ceia, mas ele não tinha salão. Uma vez uma pessoa chegou para Jesus e falou: mestre, eu quero te seguir.
Jesus falou, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O pardal tem sua casa, a andorinha tem o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem casa. Porque geralmente o mestre catava discípulos, levava para sua casa, e lá ensinava aqueles discípulos. Tinha muitos mestres, não era Jesus o único mestre. Tinha mestres aos montes, não somente ali na Judéia, mas em todos os lugares do mundo havia os mestres. E os mestres olhavam para as pessoas na rua, você vem ser meu discípulo, vem ser meu discípulo, e aí levava para casa. E Jesus falou, eu não sei para onde levar um discípulo. Mas e para celebrar a ceia? Eu tenho um amigo, ele vai me emprestar o salão. Assim Jesus celebrou a ceia num salão emprestado. Quando ele morreu na cruz, precisava ser sepultado. Não tinha sepultura. Mas José de Arimateia foi lá, tirou Jesus e colocou Jesus num túmulo que era dele. Diz José de Arimateia, era um homem rico que tinha um sepulcro. Recurso para Jesus, para ele não ser jogado na lixeira. Porque os condenados à morte que morriam na cruz não tinham direito à sepultura. Eram jogados na lixeira de Jerusalém, onde seu fogo não se apaga e o seu bicho não morre. Jesus tinha o recurso dele. Então, recursos. Nós podemos usar como recurso nossa própria vida. O recurso estava em Jesus, sua saliva. Sua saliva. Às vezes você tem um recurso no seu próprio corpo. Força muscular, boa visão, alguma coisa. E Jesus tinha saliva. Que recurso? O recurso era ele mesmo, com algo do seu corpo. E ele usou esse recurso. Cuspiu no chão, com saliva fez lodo e untou os olhos do cego. Recurso. Recurso. O apóstolo Paulo manda que os tessalonicenses amparassem os fracos, usando o próprio corpo. E Paulo, quando fala aos tessalonicenses sobre esse assunto, ele fala, suportar os fracos é você deixar o fraco se apoiar em você. É isso que está lá. Suportem os fracos, deixa o fraco se apoiar em você. Então, o recurso era a própria pessoa com o seu próprio corpo. Esse era o recurso. E aqui Jesus está usando a sua própria saliva, sua própria recurso do seu corpo para cuidar dessa pessoa. Paulo diz, exortamo-vos também, irmãos, aqui admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos. Ampare com o seu corpo, ampare com você mesmo, o fraco. Deixe que o fraco se encoste em você, que ele se segure em você. Deixe que ele use o seu corpo como recurso, para que ele possa suportar e não ficar caído no chão. Pois bem, ampareis os fracos e depois sejais longânimos para com todos. Continuando. O homem cego precisava de um estímulo para a fé. Ele percebeu, sendo cego, percebeu o procedimento de Jesus, que Jesus realizava. Jesus cuspiu no chão, fez uma laminha, passou nos olhos dele. E ele percebeu o que estava acontecendo. Ele era cego, mas ele percebeu o que estava acontecendo. Então, certamente, já havia recebido aquele tratamento sem cura. Bolinhos de saliva eram usados para as doenças dos olhos, em todos os lugares do mundo. A população de Laodiceia fabricava bolinhos, colírio. Em grego, colírio é bolinho em português. Os colírios, na verdade, eram bolinhos que eram fabricados, e colírios, cake em inglês, colocava nos olhos das pessoas. Pois bem, e essa população vendia esses bolinhos. Lá, é claro, os bolinhos de Laodiceia eram industrializados, mas em qualquer lugar quem tivesse saliva podia ajudar uma pessoa com problema na vista. É simples.
Olhos secos, olhos sem lágrima, é uma doença comum. Pessoas que têm olhos sem lágrima. Eu vi um senhor fazendo assim. Ele estava lá esperando o metrô, aí... Daqui a pouco... Quer dizer, os olhos secos. E ele tentava resolver isso. Então, qualquer pessoa que está no deserto e recebe aquela poeira nos olhos e fica com aqueles olhos secos, ele pode melhorar umedecendo os olhos. Então, Jesus usou um medicamento que já era comum que usavam, né? E Laodiceia exportava aqueles bolinhos para vários lugares do mundo, que era colírio. A gente você vai comprar um colírio na farmácia, são gotas. Mas os colírios daquela época eram bolinhos de vários produtos. E Jesus não tinha ali as ervas, ele só tinha a saliva e a terra. Então, eu vou fazer com isso. Vamos fazer o que os laodicenses fazem, e com tecnologia daquela época, eu faço aqui. Minha saliva e a laminha e a terra. E vou usar esse recurso. O cego precisava disso. Porque ele não podia imaginar que alguém poderia curá-lo sem um instrumento, sem um recurso. Então começou a despertar a fé. Há um recurso. Porque se falava que a saliva curava as pessoas. E algumas pessoas santas tinham uma saliva que santificava. E todo cego esperava um dia de encontrar essa pessoa que tinha saliva terapêutica. Talvez ele imaginou, é ele o santo que tem a saliva terapêutica e agora eu vou ficar curado. Que lindo, né? Ele percebeu isso e entendeu o que estava acontecendo. A sua fé se acendeu. Então, a saliva universalmente usada como medicamento, certamente ele esperava que algum dia um homem santo pudesse tratá-lo dessa forma. Assim, Jesus usou um recurso do seu próprio corpo. Né? O recurso do seu próprio corpo. Quer dizer, o recurso era ele mesmo, o seu corpo. O outro comentário é que podemos usar recursos da natureza, dizendo isso, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Jesus fez uma parte, colocou o bolinho de lama, e agora? Tem que lavar. Como é que ele vai lavar? Tem que encontrar uma água, o tanque. Então, uma distância dali, 500 metros, 1 quilômetro, havia o tanque de Siloé. E Jesus mandou que ele fosse lavar. Então, o recurso da natureza, a água é um recurso maravilhoso para a sobrevivência. E ali estava o tanque de Siloé. Os discípulos de Jesus, desculpa, eu pulei aqui. Então, o tanque de Siloé era alimentado pela água que corria por um túnel da fonte da Virgem até o meio da cidade. O homem cego precisava lavar os olhos. O tanque de Siloé, enviado, era um recurso disponível. Então Jesus usou. Ele falou, colocou a laminha, agora você vai lavar. Há um recurso para você fazer isso. Pois bem, e o terceiro argumento diz que nós podemos usar recursos humanos, ou seja, pessoas. O cego, o que acontecia assim, pegavam um cego, aí levavam e deixavam na praça. O cego não ia para a praça sozinho, tinha alguém que levava, ele ficava lá o dia inteiro pedindo esmolas. Mas ele não saía dali. Então, como é que esse cego vai sair daqui para ir ao tanque de Siloé e lavar seus olhos? Não podia, mas tinha os discípulos. Certamente, Jesus encarregou 2 deles. Ele mandou o cego ir, mas sabia que o cego não podia ir sozinho. E os discípulos entram como recurso humano para pegar esse homem e levar até o tanque, para que ele lavasse os olhos. Eles trouxeram de volta e ele estava curado. Recursos humanos. O cego jamais poderia ir ao tanque de Siloé e lavar os seus olhos. Mas Jesus tinha uma equipe de 12. Que maravilha! Que maravilha! O trabalho coletivo, o trabalho de compartilhamento
Jesus faz a laminha, coloca nos olhos do cego, 2 discípulos pegam o cego, levam ao tanque de Siloé, ele lava os olhos, fica curado, Jesus volta com eles e apresenta diante de Jesus. Recursos humanos. Tá? Os discípulos de Jesus eram recursos humanos na realização das obras do Pai. Provavelmente, eles levavam o homem cego até o tanque para lavar os olhos. Nos dias de hoje, bons recursos são desprezados. Aí é que é a coisa. O mundo é um mundo maravilhoso de recursos. Um dia estava o falecido Jô Soares entrevistando uma pessoa sobre o problema da água. A água não acaba, porque a água ela continua, ela muda de lugar. Dizer que a água vai acabar, isso é besteira, não acaba. O sol nos dá energia. A energia do sol vai acabar? Vai. Daqui a 5 milhões de anos, 5 bilhões de anos. Então até lá, nós ficamos tranquilos, que não vamos ficar sem sol. O sol não vai parar de brilhar. Um dia vai parar de brilhar, mas milhares, milhões de anos, a gente fica tranquilo. Agora aqui, o mundo cheio de recursos, que nós não usamos. Jesus usava. Tem um menino com pão e peixe, eu quero esse recurso. Vamos usar. Temos 2 discípulos aí que estão prontos a levar o cego. Leva. Vamos usar esses recursos humanos. Agora, nos dias de hoje, o que acontece? Bons livros não são lidos. Talvez você tenha um bom livro. Aqui temos a biblioteca da igreja. Bons livros ali. Tem uns que não são grande coisa, mas tem bons livros que não são lidos. Livro, recurso maravilhoso, que não são lidos. Escolas não frequentadas. Quando eu era criança, eu ia à escola. Eu nunca estudei numa escola onde a sala estivesse cheia. Tinha sempre vaga, que alguém não foi ocupar. Agora eu ouvi falar que essas pessoas que têm vagas facilitadas, que as vagas de cota, muita gente entra na universidade com aquelas vagas dadas facilmente e depois abandona o curso. Sabiam disso? Sabia? Muita gente que entra por cotas favorecidas pelo Estado, ele não se matricula, fica um mês, um semestre e não continua. Cultos não assistidos. O culto, meus queridos irmãos, é um recurso incrível. É um recurso incrível. Você está aqui usando um recurso maravilhoso. Pessoas que acreditam em Deus, num ambiente bom, seguro. Eu conheci um moço que falava assim: eu gosto da igreja, a igreja é um ambiente bom, seguro, fraterno. Quando eu estou na praça eu fico preocupado, aqui não, tudo tranquilo. Tem água gelada, tem banheiro limpinho. Uma menina veio aqui para jogar futebol, ela entrou nos banheiros e saiu vibrando. Mas que banheiro lindo, que banheiro lindo. Parece de shopping, parece banheiro de shopping. Né? Recursos. Agora, a gente não valoriza. O pastor prega, os irmãos cantam, a cozinha funciona. E tem gente que despreza os recursos que Jesus não desprezava. E nós desprezamos os recursos, né? Então, terra fértil não cultivada. Eu vi um programa na televisão, era uma reportagem falando de uma população numa região e que estavam precisando de ajuda do Bolsa Família. E lá tinha um político que estava manobrando, fazendo a lista dos moradores para requisitar o Bolsa Família. E mostra a vila, mostra a região. Irmãos, o mato dessa altura. Ora, se o mato está dessa altura, a terra é fértil. É só tirar o mato e plantar comida. Mas não, vamos pedir Bolsa Família. Tinha que ir um técnico ir lá e falar: pessoal, essa terra é fértil. Como dizia o Camões, em que nela tudo se plantando dá. Recurso de uma terra fértil que não é usado. Então essa perda de recursos. Então nós precisamos usar recursos no envolvimento com a obra de Deus. Envolvimento com a obra de Deus. Bom, para prosseguir,
e conduzir para a eternidade. Oportunidade. Precisamos aproveitar as oportunidades. Jesus falou: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Os irmãos percebem, que já leram essa passagem, que quando viram o cego, Jesus viu o cego, o homem cego, e os discípulos também viram. Aí eles fizeram uma pergunta: mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Esse homem era conhecido, o cego de nascença era conhecido, os discípulos sabiam quem ele era, sabiam que ele tinha nascido cego. Agora estava uma curiosidade, porque os mestres ensinavam que toda doença, todo problema é consequência de pecado. Então, se ele nasceu cego, ou ele pecou antes de nascer, ou os pais pecaram. Os irmãos sabem por que Jesus não discutiu isso? Sabe por quê? Porque essa questão do pecado e da doença, a causa do pecado, a causa da doença, se uma alma já foi criada doente, se uma alma já foi criada pecaminosa, e depois essa alma vem para um bebê, mas aquela alma já era pecaminosa, e entra nesse bebê, e o bebê vai ser um assassino, um bandido. Então eles discutiam isso. Os filósofos levavam dias discutindo isso. O tempo não permite discussões de problemas, e o tempo exige solução imediata. Por isso Jesus falou, não, os filósofos discutem isso, eles eram capazes de ficar dias debatendo essa questão. E os discípulos entraram por essa, e Jesus cortou. O que nós precisamos não é discutir essa questão, os filósofos discutem isso. Nós vamos cuidar dessa pessoa na sua carência, na sua necessidade. Então nós não temos tempo para discussão, nós não temos tempo para debate, para especulação. Há doença, há dor, há o sofrimento, e nós não temos tempo para isso. Então Jesus mostrou para os seus discípulos que ele falou: nós precisamos realizar a obra do Pai enquanto é dia. Quer dizer, dia é a oportunidade. Dia é oportunidade e noite é não oportunidade. E Jesus ainda diz assim: o Pai, o projeto é do Pai, o agente é Jesus, e nós, os crentes, somos os recursos humanos que Deus usa. Eu sou um recurso humano de Deus. Deus está me usando como recurso para fazer a obra dele, para cuidar da pessoa, para ensinar, para curar. Aqui Jesus falou: vocês são o meu recurso. O plano é de Deus, o agente do plano é Jesus, e nós somos os recursos humanos. Nenhuma empresa sobrevive sem um bom sistema de recursos humanos. É a coisa principal numa empresa. Recursos humanos. E nós somos esses recursos. Nós somos esses recursos. Bom, Jesus falou, enquanto é dia, se refere ao Kairos. Kairos é oportunidade, é um tempo com que Deus nos favorece para termos qualquer experiência bem-sucedida e benéfica. Jesus dispunha apenas de 3 anos para realizar o seu trabalho aqui na terra, e boa parte desse tempo já havia passado. No entanto, as oportunidades ainda estavam lá. Então a pergunta, quem pecou, o Pai não tem assunto. Isso é a discussão dos vadios, que ficam discutindo. Aquele que é o recurso humano, vai lá e faz, e age. Bom, 2 comentários. Devemos identificar a pessoa portadora da carência. O homem cego foi socorrido por seu sofrimento, e isso ocasionou o reconhecimento da glória do Pai. Então, o milagre, o sinal que Jesus fazia, tinha 2 finalidades. Amenizar o sofrimento de alguém, o milagre era para isso. Mas não só isso, tinha que abrir a janela para ver a glória do Pai. Então, esse milagre mostra a natureza do Pai. Como é o meu Deus? De amor, de bondade, de misericórdia, de paciência,
Esse é o meu Deus, que é revelado, que é visto. A janela se abriu por meio desse milagre. E agora eu vejo a glória de Deus. Eu vejo quem é Deus. Os milagres eram para isso. Eles precisavam de ver a glória de Deus através disso aqui. Vamos prosseguir então. Devemos identificar a pessoa portadora de carência. O homem cego foi socorrido no seu sofrimento e isso ocasionou o reconhecimento da glória do Pai. 2. Precisamos incentivar motivação interior. Precisamos de incentivar com motivação interior. Quando Jesus fala assim, é preciso, é necessário, define a necessidade moral não involuntária, mas consciente. É um estilo interior que nos move. Veja só. Jesus falando que é necessário que nós façamos. Essa é necessidade chamada de moral. Necessidade moral. Não é como eu sair da rua porque está chovendo. É uma opção do meu coração. A necessidade moral me leva a fazer alguma coisa que eu vou fazer porque é aquilo que tem que ser feito, é aquilo que é o certo. Sabe? É necessidade moral. Não é coação. A obra de Deus é feita como um extravasamento do desejo do coração daquele que realiza a obra. Então, quando Jesus fala assim, é necessário que façamos. Dentro do coração de Jesus há uma motivação que extrapola. E ele espera que no coração dos discípulos também. Jesus ele fazia as coisas porque era a vontade do Pai. E ele espera que os seus seguidores também ajam dessa maneira. É preciso que façamos. Jesus usa a palavra no plural. É preciso que façamos. Quer dizer, a necessidade moral não é só no coração de Jesus. É de cada um dos seus seguidores. Cada um que ele chamou e aceitou o chamado. Nós precisamos também incentivar essa motivação interior como estímulo que nos move para realizar a obra de Deus. Pois bem, é com isso que eu vou terminando. A conclusão diz assim: a realização da obra de Cristo depende de nossa ação como colaboradores. Jesus convidou colaboradores. Quando ele multiplicou pães, os colaboradores arrumaram todo mundo, 3.000 pessoas, sentou todo mundo na grama e os 12 foram distribuindo o pão. São os colaboradores. Já tinham pensado nisso? Pois bem. Então, a obra de Cristo depende de nós como colaboradores. Precisamos definir prioridades, utilizar todos os recursos disponíveis e aproveitar todas as oportunidades possíveis. Ao sermos convertidos ao Evangelho, somos convocados por Jesus para estar com Ele e estarmos envolvidos no desenvolvimento do reino do Pai. E é um grande privilégio e uma grande honra. Aqueles 12 se sentiam muito honrados. Eles saíram do anonimato para se tornarem transformadores do mundo. É isso que Jesus faz com a gente. A palavra é essa. Nós somos convocados a compartilhar de Cristo na promoção da obra do Pai. Jesus falou que ele iria embora, deixaria os discípulos, o Espírito viria para o seu coração, e Jesus falou, é como se eu estivesse aqui. É como se eu não tivesse ido, porque vocês terão um Espírito. E aí a obra de Deus continua. Tudo bem?